Bom, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade. Na aula passada a gente estudou o critério de independência para equações homogêneas. Agora a gente vai pegar o caso não homogêneo e tentar fazer algo parecido, tentar generalizar o princípio da superposição, definir o que seria uma solução geral para uma equação não homogênea, usando os conhecimentos que a gente já tem sobre a equação homogênea, certo? Antes de mais nada, né, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar as notificações. Vamos nessa. Bom, como sempre, né, a gente está interessado na equação diferencial linear de ordem n. Com aquelas hipóteses de sempre, os a's são contínuos, o an é não nulo em algum intervalo i, tá certo? Eu vou sempre chamar isso aqui de estrela. Quando eu me referir à equação estrela, é essa equação aqui. E a equação homogênea associada. AN de x, yn mais A0x, y', quer dizer, A1 mais A0x, y igual a zero. Essa equação homogênea associada, eu vou batizar ela aqui de duas estrelas, tá certo? Então, sempre que eu me referir à equação estrela, é a equação não homogênea, e a equação duas estrelas, é a equação homogênea associada, tá certo? A primeira coisa que a gente tem é o que chamamos de solução particular da equação não homogênea. Então, qualquer solução yp, chamar de yp, independente de parâmetros que satisfaça a equação estrela, a gente chama ela de solução particular. Solução particular da equação não homogênea, tá certo? Quando eu digo independente de parâmetros, é como a gente vai ver a seguir, ela não vai depender da família de soluções da equação homogênea associada. Daqui a pouco a gente vai ter uma noção melhor disso. Por exemplo, né? Exemplos. Se a gente olhar para essa equação aqui, y duas linhas mais 9, y igual a 27. Se a gente tomar yp igual a 3, essa função é uma solução particular dessa equação aqui. Isso é lógico, porque se eu derivar duas vezes dá 0, 9 vezes 3, 27. Quando eu digo que ela é uma solução particular, ela não depende dos parâmetros, ou seja, se a gente calcular a solução geral dessa equação aqui, igualar isso aqui a zero, considerar a equação homogênea associada, ela não vai depender do conjunto fundamental de soluções dessa, como a gente vai ver mais para frente um pouco. Do mesmo jeito, né, exemplo 2, exemplo 1, 2. Se a gente olhar para a equação agora, x ao quadrado, y duas linhas, mais 2x, y' menos 8y igual a menos 8x ao cubo mais 6x, a função yp igual a x ao cubo menos x é uma solução particular dessa equação aí. Isso aí é fácil de ver, vocês podem fazer as contas aí, deriva duas vezes, substitui aqui a derivada segunda, aqui a derivada primeira, aqui a função, essa função aqui, faz as continhas e chega nesse resultado aqui, certo? Bom, o teorema a seguir, ele é bem simples, é só para a gente generalizar algo que a gente já viu no caso de equações homogêneas. Então, se a gente pegar y1, yn, soluções de duas estrelas, ou seja, da equação homogênea associada, e yp, solução particular. De estrela, então combinações lineares dessas coisas continuam sendo uma solução de estrela. Então, eu vou escrever assim, ó, y igual a c1, y1 mais até cn, yn mais cp,
YP, aqui os Cs são constantes, né? CI pertence aos reais para todo I variando de 1 até P. Isso aqui é solução de estrela, certo? Da equação não homogênea. Bom, a prova disso aqui é trivial, como no caso das homogêneas, segue imediatamente do fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Vocês podem fazer isso daqui como exercício, tá certo? O que é interessante para a gente é o seguinte. Teorema. A gente vai pegar agora um conjunto fundamental. Porque no teorema anterior eu não disse que era conjunto fundamental, eu disse que eram qualquer soluções. Então eu vou pegar aqui um conjunto fundamental, conjunto fundamental de soluções de estrela, de duas estrelas, aliás, da equação homogênea associada, certo? E YP, solução particular de estrela da equação não homogênea. Qualquer outra solução da equação não homogênea tem que ser uma combinação linear dessas y até yn com essa yp, tá certo? Ou seja, né, se y chamar de y de x for uma solução de estrela, claro que aqui a gente está falando de soluções em um mesmo intervalo i, tá certo? Então, em i, aí eu posso obter, ó, existem constantes C1 até Cp reais, tais que essa y pode ser uma combinação linear de todo mundo aí, tais que y de x igual a, tá assim, somatório i variando de 1 até P, CI, YI de x, certo? Ou seja, né, eu peguei uma solução qualquer, nada mais é do que uma combinação linear das soluções do conjunto fundamental da equação homogênea com a solução particular, certo? Isso aqui vai permitir a gente definir o que seria uma solução geral, né? Solução geral da equação não homogênea. Vai ser exatamente isso daqui, ó. Ou seja, se vocês observarem, isso daqui é a soma da solução geral da equação homogênea com a solução particular conhecida. Eu vou já escrever isso. Antes vamos demonstrar aqui esse teorema. Prova. Como sempre, para diminuir aqui as contas, a gente vai fazer o caso n igual a 2. O caso geral é absolutamente análogo, tá certo? Então, no caso n igual a 2, a gente tem uma equação agora de segunda ordem, né? Então, A2 de x, y duas linhas, mais A1 de x, y', mais A0 x, y, igual a uma certa g de x. Isso é a não homogênea, né? E a homogênea associada, a gente iguala isso tudo aqui a função identicamente nula. Então, eu vou supor que eu conheço um conjunto fundamental da equação homogênea associada, y1 e y2. Eu só preciso de duas soluções agora, porque eu estou falando de equações de ordem 2. E yp, isso aqui é conjunto fundamental, tá assim, conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada, da equação homogênea associada. E eu vou chamar de yp uma solução particular. Solução particular da não homogênea. Da equação não homogênea, tá certo? Pegue aí uma solução qualquer. Agora eu quero pegar outra solução que não seja nenhuma dessas e nem essa, e quero mostrar que essa outra solução, na verdade, é uma combinação linear dessas aí. Tá? Eu vou chamar de y.
y solução dessa equação aqui, tá certo? Uma outra solução. Agora eu vou definir a seguinte função, ó. Defina. Eu vou chamar de u. U de x nada mais é do que y de x menos yp. Tá? É essa y que eu peguei e a yp, certo? Então eu faço o seguinte agora. Vamos derivar y e ver o que acontece. Derivar y não, derivar u. Então vamos derivar u uma vez. U' de x é igual a y' de x menos yp' de x. Deriva de novo, claro. U, duas linhas de x é igual a y, duas linhas de x menos yp, duas linhas de x. Agora pegue a derivada segunda de u, pegue a derivada primeira e a própria u e jogue na equação. Então eu fico com A2 de x vezes u duas linhas, ó, u duas linhas, mais A1 de x vezes u' mais A0x vezes u. Substitua agora u duas linhas, u' e u. E vejamos o que acontece. Isso aqui é igual a A2 de x. Quem é u duas linhas? Está aqui, ó. Tá assim. Y duas linhas de x menos yp duas linhas de x. Mais A1 de x. Quem é A1 de x? A1 de x vezes u'. Quem é u'? Está aqui. Então, y' de x menos yp' de x. Mais A0x vezes u. Quem é u? Bom, y de x menos yp de x. Fazendo as contas aqui, ó, veja, quando eu multiplicar vai ficar A2 vezes y duas linhas. Aí aqui vai ficar A1 vezes y'. Depois vai ficar A0 vezes y. Então eu vou escrever assim. A2x y duas linhas de x mais A1x y' de x mais A0x y de x. Agora, ó, quando eu multiplicar vai ficar A2 vezes menos y duas linhas, yp duas linhas, A1 vezes menos yp', A0 vezes menos yp. Coloque esse menos em evidência, aí vai ficar assim, ó. A2 de x, yp, duas linhas de x, mais A1 de x, yp, linha de x, mais A0x, yp de x. Bom, agora vamos lá. Essa partezinha aqui, isso daqui, é igual a g. Por que isso aqui é igual a g? Quer dizer, não só isso, né? Juntamente com isso daqui, ó. Isso aqui tudo. Isso aqui é igual a g por quê? Porque eu disse lá no início que y é uma solução qualquer, né? É qualquer solução da equação não homogênea. Então isso aqui é g. Do mesmo jeito, quem está entre parênteses também é g, porque yp é uma solução particular também da equação não homogênea. Então isso aqui fica g menos g, que dá quanto? Zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que u, na verdade, é uma solução da equação homogênea associada. Se u é uma solução da equação homogênea associada, a gente não supôs que y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada. Então, se é um conjunto fundamental, qualquer outra solução da equação homogênea associada pode ser escrita como uma combinação linear dessas soluções do conjunto fundamental. Então, é porque U é uma combinação linear de
y1 e y2. Então é porque existem constantes C1 e C2, tais que U é igual a C1 vezes y1, C2 vezes y2. Pronto, agora eu pego quem é o y menos yp, eu jogo yp para o outro lado. E acaba. É só isso. Ó. O que eu disse antes foi o seguinte, ó, como y2 é um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada, isso implica que U tem que ser uma combinação linear dessas duas funções aí. Isso implica que existem constantes, né, chamadas de C1, C2 reais, tais que U de x é igual a C1, y1 mais C2, y2. Mas quem é U? Isso implica que y de x menos yp de x é igual a C1, y1 mais C2, y2. Agora eu pego e passo esse yp para o outro lado, fica y de x é igual a C1, y1 mais C2, y2 mais yp, com C1, C2 constantes, né? Como a gente queria demonstrar, né? Isso prova o teorema, certo? Como eu já havia adiantado, agora a gente está em condições de dar a definição de solução geral de uma equação não homogênea. Tá? Então a gente, yp, solução particular, para estrela, lá do início, a não homogênea. Quer dizer, isso, a não homogênea. E chamar de yc igual a somatório e variando de 1 até n, ci, yi. Isso aqui, com constante ci, constante real, é solução geral da equação de duas estrelas, ou seja, da equação homogênea associada. Agora, quando eu somar essas duas coisas, ó, simplesmente y igual a yc mais yp, ou seja, esse somatório aqui mais a solução particular conhecida, isso aqui é a solução geral. É chamada a solução geral de quem? De estrela da equação não homogênea, certo? A solução geral da equação não homogênea. Essa função yc aqui, ela é chamada função complementar, muitas vezes. Função complementar. Tá certo? Função complementar. Então, o que seria a solução geral de uma equação não homogênea? É a função complementar mais a solução particular conhecida. E quem é essa função complementar? Simplesmente a solução geral da equação homogênea associada. Certo? Exemplos. Exemplo. Pegue a equação y3' menos 6y' mais 11y, aqui duas linhas, mais 11y' menos 6y igual a 3x. Certo? Vocês podem verificar facilmente que essa função yp igual a menos 11 sobre 12 menos 1 meio de x é uma solução particular. É uma solução particular dessa equação. Vocês podem estar se perguntando, como é que eu chego nessa solução particular? Nesse caso não é um negócio muito difícil não. Aliás, é bem simples e a gente vai ver isso talvez na próxima aula. Certo? Por enquanto,
Estou dizendo apenas que ela é solução da equação não homogênea. Como chega nela, a gente ainda vai ver isso. Por outro lado, a gente já viu em algum exemplo aí, que eu não estou lembrado exatamente qual, que a solução particular da equação homogênea associada é dada por yc igual a C1 e elevado a x mais C2 e elevado a 2x mais C3 e elevado a 3x. Então, quem é a solução geral dessa equação aqui não homogênea? É y igual a yc, a função complementar, mais yp, ou seja, C1 e elevado a x mais C2 e elevado a 2x mais C3 e elevado a 3x, mais isso, ó, menos 11 sobre 12 menos 1 meio de x. Aqui são constantes, né? C1, C2, C3 pertence aos reais. Ou seja, eu só fiz somar a função complementar, que é isso, com a solução particular conhecida, que é isso daqui. Essa função complementar também é algo simples de ser obtido nesse caso. A gente vai ver isso daqui a pouco, certo? Para finalizar, a gente tem um princípio da superposição agora para equações não homogêneas. Ó. Então a gente vai pegar yp1, yp2 até ypk, soluções particulares de cada uma dessas equações aqui, ó. ANX, YN mais até A0XY igual a GI de X. Aqui são diferentes I's, né? Ou seja, YP1 é solução dessa equação igual a G1. YP2, solução particular dessa equação igual a G2. E assim vai até GK. Tá certo? Aqui o I varia de 1 até K. Então, ó, se uma combinação linear YP igual a combinação dessas particulares aí, ó, YPI de X com I variando de 1 até K. Isso aqui é uma solução, essa equação, quando eu somo aqui os Gs agora. É solução de AN x YN mais A0 x Y igual somatório das Gs aí. GI de X com I variando de 1 até K, tá certo? Então soma todo mundo. Veja que não é um princípio da superposição como no caso das equações não homogêneas, né? Que aqui eu permanecia com a G. Na verdade é uma generalização disso. Porque como lá era zero, se eu somar todos, 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá sempre 0. Então não faz diferença. Aqui não, tá? Eu tenho que somar as G1, G2, G3 até GK. A prova disso é simples, vocês podem fazer como exercício. Vamos só ver aqui um exemplo. Exemplo. Bom, não é difícil ver que essa função yp1 igual a menos 4x², isso aqui é uma solução particular dessa função, dessa equação. y2' menos 3y' mais 4y igual a menos 16x² mais 24x menos 8. Bom, essa função aqui, yp2, isso aqui igual a e elevado a 2x, isso aqui é uma solução particular dessa equação, y2' menos 3y' mais 4y igual a 2 e elevado a 2x. E por fim, yp3 igual a x e elevado a x,
Isso aqui é uma solução particular de y duas linhas menos 3y' mais 4y igual a 2x e elevado a x menos e elevado a x. Então, quando eu somar essas três funções, yp1, yp2, yp3, eu vou ter uma solução particular de quem? Então, y igual a yp1 mais yp2 mais yp3 é solução particular de... Aí agora eu vou pegar esta equação somada com isso, e a g quer dizer isso somado com isso, somado com isso. Pelo princípio da superposição para equações não homogêneas, essa função aqui é uma solução particular disso aqui, mais 2e elevado a 2x, mais 2x e elevado a x menos e elevado a x. Certo? Ora, essa y aqui, ela nada mais é do que quem é yp1 menos 4x ao quadrado mais yp2 mais e elevado a 2x mais yp3 mais x e elevado a x. Tá? Isso aqui nada mais é do que, se eu quiser obter uma solução particular dessa equação aqui todinha, eu posso sair desmembrando ela, né? A gente vai ver a importância disso mais para frente, porque aqui eu tenho essa minha g, ela é composta de vários tipos, ó. Função polinomial, função exponencial, exponencial vezes uma polinomial, e daí separando é melhor de conseguir soluções particulares em cada um dos casos. Aí a gente usa o princípio da superposição para equações não homogêneas, soma tudo e obtém uma solução particular da equação toda. Tá? Por enquanto é só. Próxima aula a gente continua. Se inscreve, deixa seu like, compartilha, ativa as notificações. Até mais, um abraço.